Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje é dia da gente trabalhar de novo no nosso Basic, nosso muito amado, muito querido Basic. E hoje nós vamos conversar com vocês como é que nós criamos pontos e vamos falar daquele probleminha que a gente comentou lá na primeira aula, quando a gente falou sobre as screens do MSX, a gente falou sobre o tal do famigerado Color Spill, e hoje eu vou dar uma explicadinha para vocês também no que é o tal do Color Spill, e vamos tocar a aula, porque hoje tem muita coisa pra gente falar, e eu quero que a aula não leve mais dos nossos 20 minutos de toda sexta-feira. Então vem comigo que nós vamos começar a entender agora como funcionam essas coisinhas nos gráficos do Basic. Se você está acompanhando nossas aulas desde o início, está acompanhando aí a nossa playlist, os links estão todos na descrição, você já sabe que os códigos que nós usamos estão no GitHub do Debate Creator, nesse endereço aqui, github.com/debatecreator. Os exemplos em Basic ficam aqui nesse repositório, MSX Basic, que você vai clicar aqui. E você já sabe baixar esse código para sua máquina, se não sabe, volta lá para o início da playlist. E os exemplos que nós vamos usar hoje estão dentro dessa pastinha aqui, a BASGRP, que é a pastinha onde tem os códigos exemplos dos gráficos em Basic, que nós vamos utilizar agora. Então agora nós vamos começar a mostrar para vocês uma coisa que vocês já sabem, que vocês já viram acontecer muitas vezes aqui, que é o ponto, né? Nós já usamos o P7, que é esse comandinho aqui, ó, P7, que a gente usa para criar pontos quando a gente está falando dos gráficos no Basic. Então é muito comum a gente dar o P7 lá para colocar uma frase na tela, porque a gente usa o P7 e o Preset para colocar os pontos, mas ele também desenha pontos. Então aqui a gente tem um exemplinho que a gente criou rapidinho, só para mostrar a criação dos pontos. Tá aqui o P7, a gente manda para ele uma coordenada x e y. Nesse caso aqui, como a gente está falando de tela gráfica, né, Screen 2, são aquelas coordenadas pixeladas, ou seja, a coordenada x vai de 0 até 255 e a coordenada y vai de 0 até 191. E aqui a gente tem esse parâmetrozinho C, que é a cor. Então a gente pode ver isso aqui muito simples aqui no nosso queridíssimo OpenMSX. A gente digita OpenMSX, não, desculpa, aqui no nosso queridíssimo WebMSX do Paulo Pessim. Então vamos lá, vamos colocar aqui 10 Screen 2. Vamos colocar aqui 20, vamos colocar o P7. Vamos colocar uma coordenada mais ou menos no meio da tela. Então, metade de 255 vai dar 125,80, por exemplo. E vamos botar uma cor bem destacada, porque como o ponto é pequenininho, a gente tem que colocar uma cor legal, né? Vamos botar 6, que é vermelho. E aqui vamos dar um 30 GoTo 30 para deixar ele parado, e vamos executar isso aqui. Olha aqui, ó, tá vendo aqui que ele criou um pontinho vermelho bem no meio da tela? Então, ó o pontinho aqui. É o nosso queridíssimo pontinho que a gente criou lá usando o P7. E vocês já devem saber isso, porque a gente já falou bastante sobre o P7 aqui, tá? O que tem de diferente nesse código aqui é esse RND aqui, que vocês não devem conhecer ainda, porque a gente não usou até agora, mas é a função do Basic para a geração de números pseudo-randômicos, né? Não existe número verdadeiramente randômico, porque é um dos grandes problemas não solucionados da ciência da computação, como gerar um número verdadeiramente randômico. Mas a gente tem aqui a função range, que ela gera números pseudo-randômicos relativamente bem, né? Então, quando a gente coloca aqui o round 1, a gente está dizendo para ele gerar um número aleatório qualquer entre 0 e 1. E como a gente quer um número entre 0 e 255, a gente pega esse número aqui que ele gerou, multiplica por 255. Esse parâmetro aqui, a gente pode usar um número positivo, um número negativo, ou um parâmetro que vocês vão ver muito também, é o menos time. E o que é o menos time? Esses números, abre e fecha aspas, aleatórios, gerados pelo round, ele usa o relógio interno do computador para gerar um número qualquer. Então, se você botar um parâmetro numérico, você vai gerar números pseudo-randômicos que vão rodar fixamente. Por exemplo, se eu rodar esse programa aqui, vocês vão ver que ele vai gerar um monte de pontinhos na tela, porque aqui ele vai gerar uma coordenada x pseudo-randômica
depois ele vai gerar uma coordenada y pseudo-randômica, depois ele vai gerar uma cor randômica aqui, e aí ele vai gerar um ponto na coordenada x pseudo-randômica, na coordenada y pseudo-randômica e na cor pseudo-randômica. Mas se vocês verem que vocês executarem esse programa 5 vezes, vocês vão ver que ele vai gerar exatamente os mesmos 5 números. Por quê? Porque aqui a gente está usando um número e não o menos time. Se a gente usasse o menos time aqui, cada execução do programa ele escolheria um novo seed, uma nova semente para esse número pseudo-randômico e rodaria diferente. Então vamos rodar esse cara aqui só para vocês verem ele criando um monte de pontinhos, né? Aqui eu já expliquei os comandos, faltou eu explicar esse cara aqui, o InKey. O InKey é um comando que pega uma entrada de teclado. Então a gente aqui está pegando uma entrada de teclado nessa variável op$, que é uma variável string, e comparando ela com vazio. Enquanto o op$ for vazio, ou seja, enquanto ninguém digitar nada, ele vai ficar indo de volta para o 60. Então aqui a gente vai ter um loop, onde ele vai lá no 60, cria novas coordenadas pseudo-randômicas e gera um ponto pseudo-randômico. Então aqui, por exemplo, se eu pegar aqui esse cara, aqui ó, enquanto ele não tiver aqui o vazio, ele vai ficar voltando para a linha 60 e vai ficar colocando pontos na tela. Vamos ver isso acontecer aqui. Vamos dar o nosso .make. Vamos entrar aqui no Stars, né, que é o programa para gerar as estrelinhas. E aqui, ó. Tá vendo como é que ele está gerando pontos randomicamente na tela? Isso aqui é o que a gente usa para gerar aquele efeito de estrelinhas, né? Normalmente você não vai colocar múltiplas cores, né? A gente botou múltiplas cores aqui para mostrar o Color Spill para vocês. Se a gente deixar esse programa rodando muitas vezes, vocês vão ver que algumas vezes a cor vai vazar. Por exemplo, a gente tem esse cara aqui, ó. Tá vendo como são dois pontos amarelos um do lado do outro? A possibilidade, aqui ó, deixa eu marcar para vocês o ponto. Tá vendo aqui, ó? A probabilidade de você ter dois pontos amarelos num sorteio randômico é muito pequena. Então o que aconteceu? Lembra lá que eu falei para vocês lá no início que as cores elas têm uma linhazinha e elas vão pela linha? Quando eu for explicar o Color Spill, esse fenômeno vai ficar um pouco melhor explicado para vocês, tá? Então não vamos nos adiantar. Mas aqui, à medida que a gente deixa o código rodando, ele vai gerando muitos pontos aqui, porque ele está sempre fazendo isso. E aí para sair aqui, a gente aperta alguma coisa que não seja vazio e ele volta lá para o nosso programa, o nosso loader. Vou utilizar outro code snippet aqui que vocês vão ver muito quando vocês verem listagens em Basic, que é o parâmetro step, que é esse cara aqui. O que acontece? O Basic ele também pode usar coordenadas relativas para alguns objetos, alguns objetos gráficos. Entre eles o P7. Vocês estão vendo aqui que a gente primeiro está criando aqui, ó, nesse cara aqui. Vocês estão vendo que a gente está criando nesse cara aqui um ponto na coordenada 88 com cor 15, ou seja, vai ser um ponto branco nas coordenadas 88. E logo em seguida a gente cria um novo ponto, porque a gente está usando um P7 aqui, usando step. Step em inglês significa passo. Então aqui a gente está dizendo, olha, partindo da última coordenada que você usou, que foi a 88, não dá nenhum passo no eixo X, mas dá 4 passos no eixo Y, ou seja, ele vai criar 4 pixels para baixo, ele vai criar um outro ponto. E esse outro ponto que ele vai criar vai ser esse na cor 10, que eu não me lembro agora exatamente qual é, eu acho que é amarelo, não tenho certeza, vamos ver na hora que a gente rodar. E aqui, obviamente, eu fico aguardando alguém entrar alguma coisa de novo lá no teclado para ele poder voltar. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver um ponto criado na coordenada 88 e outro ponto 4 linhas abaixo. Então vamos rodar esse cara aqui, só para a gente ver ele criando esses pontos específicos. Então vamos rodar. Vamos rodar aqui o 1, que é o Color Spill 1.
E aqui, ó, os pontinhos que ele criou aqui. Ele criou um pontinho branco aqui. Ele criou um pontinho branco aqui. Desceu 4 pixels e criou um pontinho amarelo aqui. Vocês veem que não houve color spill aqui. Ele criou um branco e um amarelo. E por que não houve o color spill? Porque o color spill ele só acontece nas linhas. Ele não acontece nas colunas. O color spill ele só acontece no eixo X. Ele não acontece no eixo Y. Então aqui a gente vê que não houve color spill porque cada ponto está na sua linha específica. Não vai haver color spill. Mas agora, vamos ver agora o color aqui, que é praticamente a mesma coisa que a gente já desenhou no outro, usando os presets da vida, né? Então aqui, ó, a gente tem 1.8, 1.4 linhas abaixo, e aí agora a gente cria um ponto na coordenada 8,0 com cor 2, e a gente cria um outro ponto na linha 12, coluna 8, na cor 8. E aí, se a gente fizer as contas aqui, o que vocês vão ver? A gente vai criar aqui, pegando a última coordenada, que é a coordenada desse cara, ele vai botar esse ponto 8 para a direita, né? Ou seja, ele vai andar 8 pixels na coordenada X, a partir da última coordenada. E aqui a gente vai ter um ponto na coordenada 12,8 com cor 8. E de novo aquela espera que eu já expliquei para vocês. Então vamos rodar esse cara aqui para vocês verem o que ele vai desenhar, só para vocês entenderem finalmente o que é o tal do Color Spill. Então vamos esperar ele executar. Vamos rodar o Color Spill 2. Tá aqui, vamos lá. Vamos entender isso aqui, ó. A gente criou o primeiro ponto, a gente criou na cor branca. Estão vendo que não tem nenhum ponto branco aqui? Esses são os pontos que a gente criou. Por que não tem nenhum ponto branco aqui se logo o primeiro ponto que a gente criou era da cor 15? Quando a gente criou esse ponto aqui, 8,4 na cor 10, o que ele fez? Ele pegou esse cara aqui e criou o cara 4 linhas para baixo. Ou seja, ele criou esse ponto aqui. Esse ponto aqui foi criado com a cor 10, ok. Não houve Color Spill, porque eu já expliquei para vocês que o Color Spill não acontece no eixo Y, só acontece no eixo X. E aí ele pegou este cara aqui, 8 para a direita, né? E criou na cor 2. Então ele criou este cara aqui. Até aqui tudo bem. O problema foi quando ele foi criar esse cara aqui, porque esse cara aqui, ó, ele ficou na mesma linha do ponto. E ele foi criado com essa cor 8. Então o que aconteceu? Essa cor 8 vazou para esse ponto aqui. Então o ponto branco deixou de ser branco e passou a ser esse vermelho mais escuro aqui representado pela cor 8. E isso é o que a gente chama de Color Spill. Se a gente for lá na primeira aula, vocês vão ver o que eu estou falando. Lá na primeira aula eu mostrei para vocês aqui o Screen 2, ó. No Screen 2 ele diz que ele tem gráficos de blocos de 8x8, que é esse cara aqui. Mas ele também fala o seguinte, que é 2 cores para cada 8x1. O que é 8x1? É 8 caracteres por uma linha, ou seja, se a gente mover este ponto aqui, ó, como a gente só moveu 4 pixels para cá, o que aconteceu? Ele vazou a cor para cá. Se esse ponto tivesse aqui, ou seja, se a gente, ao invés de mover esse cara 4 pixels no eixo X para 4 pixels no eixo Y, ou melhor, para 8 pixels no eixo Y, vocês vão ver que ele vai parar de fazer o spill. Quer ver? Vamos experimentar isso aqui no código. O ponto que a gente está vazando é esse ponto aqui, que foi o último que a gente desenhou. Então, se a gente pegar aqui 8 mais 4 dá 12. Para 8 pontos, esse 12 aqui ele tem que virar 16. Então, vamos alterar esse 12 aqui para 16. Vamos salvar o nosso código.
e vamos rodar o código e ver lá se a gente vai ter um ponto branco agora. Vamos rezar que sim. Torçam aí, cruzem os dedinhos e vamos ver se a gente consegue corrigir esse Color Spill aqui. Color Spill 2. Olha lá. Se você olhar aqui, ó, aquele ponto que antes era vermelho, porque esse vermelho vazou para cá, ele agora tá branquinho. Por quê? Porque não tem Color Spill. Então toda vez que a gente for trabalhar com paleta de cores no MSX, em especial na Screen 2, a gente tem que ficar muito atento para que as nossas cores não vazem e muitas vezes a gente fica preso nisso aqui, porque a gente não entende porque que a cor tá dando uma certa diferença, né? É por causa desse efeito aqui. Então é isso aí, pessoal. Terminamos hoje mais uma etapa das formas básicas dos gráficos do Basic, do MSX1. Agora falta a gente falar sobre o Circle, né? Que é uma forma básica que permite a gente desenhar elipses, desenhar círculos, desenhar arcos, mas como nós já estouramos o tempo de aula de hoje, eu não vou fazer isso nessa aula agora, vai ter mais uma aula de gráficos básicos, e aí a gente já preparou o terreno para começar a brincar com coisas bem legais. Então muito em breve a gente vai estar falando aí de sprites e de coisas mais bacanas, alguns algoritmos mais maneiros para a gente construir gráficos para jogos no MSX, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui. Então, continue acompanhando as aulas. Logo nós vamos fazer aulas bem bacanas, assim. Vamos começar a ver os sprites no Basic, depois nós vamos ver os sprites de forma muito mais avançada usando o VDP do MSX. Então, continue acompanhando as aulas de Basic, que a tendência é só vocês melhorarem e cada vez mais estar fazendo coisas mais complexas. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. Mandem aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus amiguinhos e acima disso tudo que eu falei agora, nunca se esqueça, seja feliz.